Duas ansiedades tomam conta da nossa vida muitas vezes. Não conseguimos mudar nosso passado. Gostaríamos de esquecer, gostaríamos de ressignificar. Não conseguimos controlar nosso futuro. Gera ansiedade da incerteza de como tudo vai acontecer. Deus tem a resposta para as duas ansiedades. Pelo seu perdão, nós podemos ressignificar nosso passado. E pelas suas promessas e a garantia do cumprimento delas, nós podemos ter uma alegria diante da incerteza do futuro, porque temos certeza de Deus. Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nós, mais uma vez, Café com Palavra. Sou Elaine Schiller, missionário CEPAL, e junto com Daniel Vargas coordenamos os ministérios Homens Mentores e Mulheres Mentoras. Eu quero compartilhar com você da alegria de caminharmos, de crescermos em nosso relacionamento com Deus. De maneira fantástica, Oséias nos traz a perspectiva, Oséias 4:6, dizendo que o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento. Também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim, visto que esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Meu povo está sofrendo por falta de conhecimento. E é nessa perspectiva que nós precisamos nos perguntar: estamos satisfeitos, estamos satisfeitas com a nossa vida espiritual, com o nosso relacionamento com Deus, com o nosso conhecimento, relacionamento com Deus? Como estamos crescendo nesse relacionamento? Segundo Oséias, há um esquecimento da palavra do Senhor. E esse esquecimento da palavra do Senhor traz sofrimento. E aí diz aqui que, em contrapartida, Deus também se esquece deles, porque se esqueceram da sua lei e ele se esqueceria dos seus filhos. Só podemos crescer se obedecemos. E para obedecer, precisamos conhecer a palavra, ser confrontados com a verdade da palavra. E então é interessante como nós podemos evitar sofrimentos em nossa vida, se obedecemos. Já diz o ditado que se semeamos vento, vamos colher tempestades. Então precisamos levar a sério a palavra de Deus. Hebreus 4:12, que você pode acompanhar em sua Bíblia, vai trazer a perspectiva de que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E sendo viva e eficaz, ela é mais cortante do que espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para julgar os pensamentos e os propósitos do coração. É a palavra de Deus que vai, com seu poder, nos transformar de dentro para fora. Então, quando falamos de relacionamento com Deus e crescer no relacionamento com Deus, nós precisamos crescer em intimidade com sua palavra. Experimentar esta palavra, ao lê-la, nos encontrarmos com Deus e experimentar o poder transformador desta palavra em nossa vida como viva e eficaz, e que penetra profundamente dentro de nós. Nos últimos dias tenho ouvido de Deus sobre fé e obediência. Fé e obediência é sinônimo de rendição, de entrega. Eu preciso obedecer. Obedecer é um ato de fé, porque na medida em que eu obedeço a palavra, eu estou fazendo uma escolha por um caminho.
A palavra do Senhor diz que nós podemos escolher entre caminho de vida ou de morte. Quando eu escolho o caminho de vida, eu estou me entregando, eu estou me rendendo. Por que eu me entrego, eu me rendo? Porque eu sei que esse Deus que me convida a me entregar e me render, Ele mesmo promete estar comigo neste processo quando eu estou obedecendo. Ele promete ser o meu provedor, Ele promete ser aquele que me sustenta, Ele promete ser a minha bandeira de vitória que vai à minha frente. Jesus diz em João 15 que o amigo é aquele que dá a sua vida, que não existe maior amor do que aquele o amigo que dá a sua vida em favor dos seus amigos. O meu amor, o meu relacionamento com Deus se dá na medida em que eu entrego a minha vida. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. E é nesse processo de negar a mim mesma, negar o meu autocontrole, negar a minha autossoberania, que eu morro para essa vida e ganho uma nova vida e eu vivo a vida de Cristo Jesus em mim. Não é só uma vida comprometida, mas uma vida crucificada em Cristo Jesus, entregue, rendida. Eu expresso o meu amor a Deus na medida em que eu me entrego, na medida em que eu me rendo a Ele e obedeço. E esse obedecer é sinônimo, é expressão de fé, porque eu creio que ao obedecer, Ele mesmo se compromete em garantir o que eu preciso. Eu posso dizer não às facilidades, eu posso dizer não ao pecado, eu posso dizer não ao caminho errado e de morte, porque eu sei que neste caminho de vida, o próprio bom pastor caminha comigo e ele me leva à pastos verdejantes, ele me leva a águas tranquilas. É neste caminho que ele promete estar comigo, não é em outro caminho. É no caminho da obediência que Ele promete estar comigo. É ali que eu posso experimentá-lo. É ali que eu posso ter intimidade com Ele. Se alguém me ama, guardará os meus mandamentos e meu Pai o amará. E viremos a Ele e nos manifestaremos a Ele. João 14, 23. Amar se expressa pela obediência. Então eu preciso ter intimidade com a palavra de Deus. Oséias 4:6. Me submeter à autoridade da palavra de Deus sobre a minha vida como palavra dele. E isso trazer obediência. E quando falamos disso, estamos falando de coisas que você e eu estamos ouvindo de Deus. Aquilo que você e eu somos inquietados por Deus quando lemos sua palavra e diz, faz isso e viverá. Vá e não peca mais. Não repete isso em sua vida, como Jesus diz para aquele homem paralítico curado no tanque de Betesda. Ele diz, vá, mas não faça de novo para que coisa pior não te suceda. Sempre de novo vamos receber perdão. Mas se queremos crescer, precisamos deixar de pecar. Até o último dia da nossa vida. Nós vamos precisar do perdão, porque é o perdão que sustenta o nosso relacionamento com Deus. É o perdão que sustenta os nossos relacionamentos uns com os outros. Mas nós precisamos entender que esta não é uma graça barata. Ela foi paga na cruz. Então, se eu quero ser tocada com a brasa do altar, para permanecer diante desse Deus absolutamente puro, isso custou o sangue de Jesus. Pedro diz que não fomos comprados, nem por ouro, nem por prata, mas pelo sangue precioso de Jesus. Então, eu preciso ter consciência que o meu pecar, para que ele possa ser perdoado, o meu pecado, teve um preço alto. E se eu quero estar diante desse Deus absolutamente puro, eu preciso ser tocada pela brasa do altar, eu preciso ser lavada por esse sangue. Então, à medida em que eu vou tendo entendimento da palavra, a autoridade da palavra sobre a minha vida, eu preciso obedecer e deixar de pecar. Porque eu só vou crescer na medida em que eu obedecer.
Deus só vai revelar coisas novas e profundas na medida em que eu obedecer aquilo que Ele já tem revelado a mim. Você tem um bom tempo com Deus e com sua palavra? Martim Lutero, reformador do século XVI, diz que cada versículo da Bíblia é como um galho de uma macieira. Quanto mais você chacoalha, mais maçãs caem. Você tem se debruçado sobre essa palavra? Você tem procurado ouvir a voz de Deus quando lê essa palavra? Você tem procurado encontrar-se com Deus quando lê essa palavra? De se aquietar. Tenha um plano A em seu devocional. Chegue diante de Deus, silencie diante dele e procure ouvi-lo. Plano B. Tenha já preparado uma leitura bíblica, que se Deus não falar nada e você não conseguir ouvi-lo no início do seu devocional, comece seu tempo de leitura. Comece seu tempo de se debruçar sobre a palavra, de meditar nela, de revisitar uma palavra, um versículo que escorre, que desce para o seu coração. Permaneça nessa palavra, permaneça nesse versículo. Pergunte mais a Deus sobre ele. Deixe o Espírito Santo te conduzir neste processo de Deus mesmo que quer te revelar ali e quer te trazer ali. Vá adiante, leia novamente. Procure mais sobre isso. Procure ler textos paralelos. Vá nas indicações que sua Bíblia de estudo tem. Se aprofunde, busque ouvir Deus. Tenha um devocional de qualidade. Tenha um diário espiritual onde você anota o que Deus está falando com você. Tivemos na semana passada uma notícia de uma necessidade que vamos ter nos próximos tempos de depender totalmente de Deus em uma situação de saúde em nossa família. E tanto eu quanto meu marido Daniel buscamos revisitar o que estávamos ouvindo de Deus nas últimas semanas. O que Deus já estava falando conosco nas últimas semanas, nos preparando, nos direcionando para esse tempo que vamos viver. Deus quer falar conosco. Precisamos anotar em um diário espiritual para revisitar, para aprofundar, para buscar novamente entender qual é o fio vermelho que está correndo diante daqueles dias e dias que eu estou ouvindo Deus. O que é uma grande área em minha vida que Deus está trabalhando e eu posso discernir a partir do que tenho ouvido diariamente de Deus. Tenha um diário espiritual. Registre aquilo que Deus fala com você. Tenha um bom plano de oração. O Pai Nosso pode ser um bom modelo, onde você começa dizendo: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e você declara tudo que Deus é, todos os nomes pelos quais Deus se revela, e você começa a dizer para Deus como você quer que Ele se revele, como Deus provedor por meio de sua vida para outras pessoas, como Deus que cura por meio da sua vida para a vida de outras pessoas e assim por diante. Você pode dizer: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, e declarar ali onde é que teu reino, o reino de Deus pode vir, o reino de Deus sobre a tua vida, sendo Jesus o Kyrios, o Senhor sobre a tua vida, quais as áreas que você quer declarar que Ele é o Senhor e o reino dele se manifesta em tua vida, em seu casamento, em sua família, em sua casa, em seu trabalho, em sua igreja, na vida do seu pastor, em nosso país. Você pode estar orando que o pão nosso de cada dia Ele nos dê. Quais são as necessidades e o cuidado pelos quais você quer orar e agradecer a Deus pela provisão dEle, pelos bons vizinhos, como diz Lutero na explicação dessa palavra do pão nosso de cada dia, o bom governo, a saúde, boas escolas, educação, sistemas que precisamos, tudo que precisamos. Você pode continuar orando: perdoa os nossos pecados como nós perdoamos, e aí colocar diante de Deus os relacionamentos, colocar diante de Deus a sua vida e confessando e dando nome aos pecados e entristecido por pecar e não querendo pecar mais. Arrependimento genuíno. E você pode continuar declarando: livra-nos do mal, pois teu é o poder. Continuar adorando a Deus, porque tu é a honra e tu é a glória para sempre. Então tenha um plano de oração.
Tenha pessoas pelas quais intercede. Escreva orações. Envie para pessoas que você está discipulando orações de afirmação e de intercessão por elas. Da mesma forma também, busque disciplinas espirituais. Busque crescer na comunhão da palavra, na oração. Busque crescer no testemunho, na vida simples, na confissão de pecados, na meditação, no jejum. Jejum não só de alimentos. Muito me alegro com Catherine Marshall, que escreve em seu livro que ela se propôs a fazer jejum de palavras críticas. Jejum de algo que está te escravizando ou se tornou um ídolo em sua vida. Entrega para Deus, adoração é entrega. Oséias 4:6 diz: o meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento. Isso traz sofrimento, porque rejeitaram o conhecimento. O meu povo está sendo destruído. Se queremos crescimento, caminho de vida e não de morte, precisamos nos debruçar sobre a palavra, ouvir Deus falar conosco e obedecer. Queremos voar alto e ter experiências fantásticas com Deus, porque Ele é um Deus que fala conosco e quer se revelar a nós. Um grande abraço.